Pessoal, agora sim, vamos começar a nossa aula, tá? Atividade 2, ressignificando a formação do povo brasileiro, tá? Então, por favor, no outro vídeo tem uma pergunta que vocês devem responder. Então, a pergunta é muito simples, tá? O que é para você a cultura de um povo? Então, a cultura de um povo é tudo que é importante para aquele povo. A língua, os costumes, o que mais? A culinária. Então, o que significa, o que une eles como um povo é importante. Lembrando que esse vídeo está disponível aqui no YouTube, também disponível na plataforma do Estado, no repositório, onde você pode assistir essa aula, tá? Essa aula vai ser retransmitida lá no repositório, tá? E hoje nós estamos continuando com o segundo. Você que tem aula de itinerário, que você entrou aí no YouTube, você também pode participar do canal Marcos Ensina. O canal Marcos Ensina tem um foco em educação. Então, o canal Marcos Ensina, ele se preocupa com a educação e a educação de um povo, né? Então, eu moro em Penápolis, nós temos as nossas aulas em Penápolis, mas nós vamos desenvolver essas aulas com a escola lá, Joana Helena. Nós estamos aqui, tá? Qual a nossa primeira reflexão, tá? Qual o valor e as referências culturais da minha própria comunidade? Todo mundo vive numa comunidade. Eu vou repetir e vou colocar aqui. Qual o valor e as referências culturais dentro da minha comunidade? Eu Marcos, sempre frequentei igreja, tá? Eu sou batista, sempre frequentei igreja. Frequentei em uma época uma Assembleia de Deus e uma batista renovada, mas eu sou batista, tá? Então, hoje eu sou batista, dentro da minha comunidade batista, qual é a referência cultural? É o cristianismo. É o cristianismo renovado que nós temos aquela referência, tá? E essa referência cultural que a gente vai levar para vocês agora, tá? Essa referência cultural tem a ver muito com vida, tá? Tem a ver com costumes. Domingo, por exemplo, tá? Ir na igreja, ir domingo de manhã e domingo à noite é uma referência cultural dessa minha comunidade. Como eu falei para vocês no começo, eu frequentei uma Assembleia de Deus, tá? Nessa Assembleia de Deus, o professor está chegando aqui, pode chegar, professor, não tem problema não, tá? Estou gravando aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Quando eu fui numa Assembleia de Deus, eu achei estranho o costume deles de ir na igreja ao sábado. Eu não tinha esse costume. Só alguma coisa especial, um culto especial, que a gente ia no culto no sábado, ou tinha um encontro de jovens, alguma coisa assim. Mas, lembrando, é uma questão particular minha. Eu achei estranho. Por quê? Porque a minha comunidade, tá, cultural que eu frequentava, que era uma comunidade evangélica, batista, não tinha o costume de se ajuntar, de conversar, de fazer culto aos sábados, tá? Então, para mim, essa referência cultural foi muito estranha, foi muito diferente. Você não gostou? Não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão de ser diferente, uma questão de ter uma cultura assim que não é a minha. Tudo bem? Agora a sua. Eu gostaria que você colocasse aí qual é, na sua comunidade, que valores a sua comunidade ela gosta, ela espreme, ela está sempre em contato. Lembramos que esse vídeo ele corre o mundo, tá? E eu tenho amigos russos, eu tenho amigos coreanos, eu tenho amigos mexicanos, eu tenho amigos da Indonésia, muitos da Indonésia, aliás,
E se você quiser colocar aqui nos comentários, coloque também. Outra pergunta: por que valorizar as heranças e tradições culturais através da memória é importante? Eu vou repetir. Por que valorizar a herança e as tradições culturais através da memória é importante? Por exemplo, ontem eu estava assistindo Vikings, né? E o Ragnar encontrou o filho dele. E ele fez um elogio pro filho, que ele estava bonito, que ele estava um homem forte. E ele falou assim: mas também seria a minha irmã se ela não tivesse morrido. A irmã dele morreu nova, tá? Aí o Ragnar falou assim para ele: isso, guarde a sua irmã viva na sua memória. Isso é importante para você e para nós nunca esquecermos da sua irmã, tá? Olha só que legal que isso traz para nós. Guardar na memória, tá? Questões culturais é muito importante. A gente pode dar um exemplo dos casamentos de antigamente, casamentos de sítio, tá? Casamento de sítio. O que é um casamento de sítio? Aquele casamento bonito, cheio de gente, só carne, pão, entendeu? Era uma tradição. Eu fui em muitos casamentos desse tipo, né? Não tinha nem barracão, era assim, debaixo de uma mangueira. E era muito legal. As pessoas se divertiam, comiam, bebiam aquele guaraná grandão, assim, aquele guaraná, né? E as pessoas se divertiam, tá? É uma referência cultural. Mas também, como eu falei, pode ser uma referência cultural de quando você era adolescente. Você foi coroinha na Igreja Católica, por exemplo? Tem alguns alunos que são coroinhas da Igreja Católica. Essa referência eles vão levar para a vida, tá? De participar da missa, tá? Participar da celebração. Para eles é muito importante. Para eles tem um valor simbólico que, assim, não tem preço. Esse valor simbólico está ligado a essas tradições. Beleza? Vamos lá. Eu pedi para vocês realizarem uma entrevista. Por quê? Uma entrevista sempre traz a memória da pessoa entrevistada. Nós vamos falar dessas tradições. Nós vamos falar de histórias. Histórias, por exemplo, histórias infantis. Você já pensou numa história infantil? As histórias infantis sempre têm moral. É diferente, história de mito, tá? Diferente. Historinhas de moral não são mitológicas. Professor, mas de onde vem aquela história que menino veste rosa e menino veste azul? Menina rosa e menino azul. Da onde vem essa história? De uma lenda, tá? Uma história europeia que diz que as meninas têm uma origem e os meninos outra. Os meninos têm origem em um repolho azul, por isso veste azul. E as meninas têm uma origem numa rosa, de rosa, por isso veste rosa. É uma referência histórica para explicar de onde vem, tá? Não, eu prefiro uma definição de um youtuber que eu vi uma vez, que diz o seguinte, né? Que menina veste rosa, menino veste azul, pobre veste o que tem, e gordo, eu sou meio gordinho, eu posso falar, veste o que cabe, tá? O que cabe você coloca, não interessa muita cor, tá? Tem uma época na minha vida que eu engordei um pouquinho mais, porque eu sou fortinho, né? Então eu passei uma dificuldade com roupa, entendeu? Eu tinha que vestir o que tinha, tá? Tudo bem, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com essas histórias, e essas histórias, elas vão proporcionar para a gente uma nova visão, elas vão transformar a nossa visão em outra coisa. Qual a ideia principal aí? A ideia principal é você, tá?
conversar com alguém. Nós fizemos uma lista de perguntas. Eu vou colocar essa lista aqui de perguntas aqui no canal, nos comentários. Por que você vai fazer isso? Porque aí algum colega que está trabalhando com itinerário, algum colega que está trabalhando aí com com itinerário, ressignificando a formação do povo brasileiro, e não pensou nesse questionário. Esse questionário vai estar aqui nos comentários, tá? Nós formulamos um questionário, se eu não me engano, 11 perguntas para você tirar essas histórias das pessoas. O ano passado nós trabalhamos com podcast. Esse ano nós vamos trabalhar com podcast também. Só que a nossa ideia esse ano é trabalhar com histórias mais voltadas ao infantil, mas com lições de moral, tá? Vamos lá. A história dos 3 porquinhos. Você já parou para pensar na história dos 3 porquinhos? Ela é cultural. Claro que ela é cultural. Ela vem da nossa cultura. Professor, ela não existe na nossa cultura. Existe sim. Ela é contada, ela é teatro. As crianças brincam no jardim, tá? E jardim de infância. E essa história nada mais é do que uma história que foi criada para você pensar em construir uma casa de uma maneira diferente. Vamos construir uma casa, mas uma casa que sustente. Mas o que você está falando, professor? Estou falando o seguinte: o lobo mau não é o lobo mau. O lobo mau é a natureza. O lobo mau é o vento. O lobo mau é a destruição, tá? Que isso pode causar para as pessoas. Entenderam isso? Então o lobo mau é a destruição, é o vento. E se você construir uma casa simplesmente, tá, de palha, o vento vai chegar e vai mandar tudo fora. Se você construir uma casa de madeira, que é melhor do que palha, tá, o vento vai soprar e vai derrubar também. Mas se você construir uma casa forte, de tijolo, de pedra, o vento vai soprar, vai chegar e você vai ficar com essa casa intacta. Sua casa não será destruída. Não será destruída porque você construiu a sua casa com materiais reforçados. Tudo bem? Tá? Então nós estamos organizando essa entrevista, tá? E porque nós vamos fazer um registro coletivo desse debate, né? Próxima aula, tá? A próxima aula, que eu digo a semana que vem, tá? Nós já vamos ter o primeiro resultado desse debate coletivo sobre. Nós vamos ler as entrevistas, nós vamos contar as histórias, nós vamos tentar fazer sim um compilado dessas histórias e vamos separar as melhores, tá? E nós vamos fazer um trabalho em grupo sobre elas. Então nós vamos fazer um grande trabalho, tá? E vamos trabalhar com podcast. Eu vou deixar também na descrição o vídeo do Marcos Ensina. Opa! Esse é o meu campeão de audiência. Eu vou deixar ele na descrição. Esse vídeo tem 51 mil visualizações. É o meu campeão. Tá? Todo dia tem 50, 100, 150 visualizações. Ele não é o primeiro na busca não, mas é mais ou menos. Tá? Eu vou colocar aqui como fazer um podcast caseiro para a escola. Tá? Vou repetir. Como fazer um podcast caseiro para a escola. Claro, no final você coloca Marcos Ensina. Porque Marcos Ensina no final ali é a nossa marca aí para você achar nossos vídeos. Então, se você estiver acompanhando a gente, esses vídeos de itinerário, eles são gravados na plataforma. Eu também coloco
para os alunos do YouTube, que de repente o aluno acha que é mais fácil, mais rápido ele localizar no YouTube. Então eu coloco no YouTube também. Tudo, gente, para facilitar a vida do aluno, tudo para o aluno se integrar melhor, tá? As questões da nossa entrevista foram essas questões que eu falei para vocês, foram problematizadas, foram feitas, tá, pelos nossos alunos. Os alunos sentamos e nós fomos marcando as perguntas que a gente deveria fazer para nossos amigos aí, né? A gente pediu para os alunos entrevistarem pessoas mais velhas, pais, tios, avós, para você ter aí uma fonte de informação oral. Opa, aí vem outra questão, é um documento oral, tá? O que é um documento oral, tá? Ou uma fonte oral, qual a importância disso? Ela é gigantesca. A fonte oral, ela traz para nós, tá, um relato de quem viveu, um relato da pessoa que conviveu com isso. Vamos lembrar que a pessoa que conviveu no Nordeste, por exemplo, escutou muitas histórias. Ela conviveu com pai, com mãe, com avós, que contavam histórias. Nós queremos resgatar essas histórias. Nós queremos fazer um podcast com as histórias que participam da vida dessas pessoas. Podcast que realmente vão trazer alguma coisa que enriquecer a vida dessas pessoas. Gente, não é fácil, tá? A gente sabe que não é fácil. Até para os alunos fazerem essas entrevistas, eu sei que é complicado, muito complicado, aliás, muito complicado para ele fazer tudo isso. Mas a gente tem certeza, chegando um amigo aqui, tá? Isso. Consegui gravar, tô gravando aqui, tá? Duas câmeras aqui, ó, tá? Então ele é Pronatec, né? E ele me ajudou, então eu tô fazendo uma referência para ele aqui, professor novo, tá? Como ele é novo, não sei bem o nome dele, né? Mas ele está muito bem, tá? Ele está indo bem, eu vou dar os parabéns para ele, porque é fantástico. Vamos lá, vamos ver. Nós precisamos, a primeira fase, analisar os dados. Você tem dados? Você entrevistou, você tem dados. Você tem que analisar os dados dessa entrevista. Você tem que organizar fichas e gráficos disso. Eu vou pedir para os alunos, tá, pegarem essas histórias, todas elas, digitalizar. Como eles são uma geração muito WhatsApp, né? Eles são WhatsApp, né, gente? Eles têm uma preocupação com o WhatsApp, eles gostam disso, eles estão assim sempre na vanguarda dessas coisas. Então eu vou pedir para eles digitalizar, vocês digitalizar. Lembrando que nesse vídeo também terá uma pergunta a ser respondida, tá? Tem uma pergunta a ser respondida no vídeo que valerá nota, porque você também tem que dar os pulos. Tá? Essa matéria vale nota e você não deve ficar para trás. Tá? Você deve estar sempre ligado, tá? Nessas novas tecnologias, mas deve estar ligado também, tá, às inovações tecnológicas. Mas você fez uma coisa, papel, e você vai me entregar papel, tá? Por escrito. E aí, a partir que eu devolver esse material para você, que eu analisar esse material, selecionar esse material, você vai digitalizar essa história para a gente ter ela para os podcasts.
tá? A gente vai contar essa história, tá? A gente não decidiu ainda se a gente vai fazer com ou sem imagens. Eu gosto com imagem, eu gosto daquele estilo de entrevistas, conversas, que a gente vai conversando sobre o assunto. Eu acho muito mais assim, ganho de qualidade esse tipo de podcast, onde a gente participa junto e vamos assim tocando o barco, tá? Fica muito legal, fica muito divertido, fica espetáculo. O ano passado nós fizemos um podcast normal, aquele podcast que você escuta. Então eu coloquei imagens. É uma opção? Você que trabalha com itinerário, é uma opção legal. Pode entrar no meu canal e dar uma olhada lá, que tem vários mitos, várias histórias aí. Acho que vocês estão escutando os alunos gritar, porque eu estou gravando aqui no Luiz Amor. Então os alunos estão gritando aqui, feito desesperados, e é normal, o aluno grita mesmo, viu gente? O aluno tem uma ficção de gritar que eu nunca vi igual, né? Eles gostam muito de gritar, tá? Tem aquele negócio de desgoelar, tá? Então, está escutando, não liga não. Mas vamos lá, nós vamos levantar cruzamento de dados. O que é isso? As questões de como material, de festas, por exemplo, vamos ver se essas festas existem ainda. Então uma pessoa pode falar que foi numa quermesse, tá? Vamos procurar se essa quermesse ainda existe. A pessoa pode falar que ele foi num baile, tá? Vamos procurar se esse baile ainda existe, ou esse clube existe. Memória, gente. Vamos tentar recuperar, tá, a memória sobre isso. Nós vamos tentar fazer um resgate, eu vou chamar de resgate cultural, tá? E a ideia da gente é trabalhar com a comunidade, levar essas informações até a comunidade, através da entrevista. Sempre a entrevista será o meio aí que a gente vai usar para chegar nesse resultado. Não é fácil, tá? A gente encontra resistência, até mesmo de vocês, alunos, mas tem dado frutos, tá? E os vídeos serão postados aqui no Marcos Ensina. E, como eu falei no início, ao princípio a gente quer fazer um podcast como fosse entrevista. Sabe? Eu ouvi falar do Flow, do Monark, aquele pessoal lá, daquele jeito, inteligência ilimitada, daquele jeito. A gente pega o tema, 2 entrevistas, quem fez a reportagem ou quem fez lá a entrevista. E a gente pergunta os resultados dela e ela vai contar para nós a sua experiência. Esperamos que dê um bom resultado e que a gente vai conseguir chegar lá. Eu vou deixar também na descrição alguns vídeos que nós gravamos no itinerário. Um vídeo sobre um criô contando uma história, que é muito legal. Tá no mapa, nosso mapa aqui, tá? Que é o guia dos professores. E também se eu não me engano, uma música, tá? Uma música de Caetano Veloso, que é muito legal também, para a gente se posicionar com isso. Tudo bem, pessoal? Está dando o meu horário, tá? Eu vou ficar de plantão aqui no chat, se você precisar falar comigo. Eu estou aqui e eu agradeço a audiência de todo mundo. Peço que se inscreva no meu canal, Marcos Ensina, deixe o seu joinha e respondam a pergunta fixada, tá? Responder a pergunta fixada, para mim é muito importante, porque vai valer nota para vocês, tá? Tudo bem, eu vou até avisar aqui que o vídeo está disponível. O vídeo, tá? Já vou colocar que está disponível.
está no YouTube. Opa, saiu aqui. No YouTube. Tá? Beleza, gente? Eu agradeço a participação de todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau!